aí para eu não me perder muito nos nossos assuntos. Mas para quem está chegando aqui a primeira vez, tá? Para quem acabou de chegar aqui essa semana, né? Alguns recadinhos importantes, então, tá? Todo o nosso movimento, todos os nossos recadinhos mais importantes ficam lá no grupo Mulheres de Vermelho, grupos de avisos e notificações. Esse grupo fica fechadinho, só abre em alguns momentos, né? Importantes, tá? Então, se vocês estão lá, aguardem depois, então, assim que a gente terminar, né? A apostila, o PDF e também o link aqui da aula para rever ou rever depois, se não conseguirem ficar, né? Até o final, tá? Um recadinho importante também, um outro recadinho importante. Hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo e talvez um pouco mais pausado, né? Vocês estão me ouvindo com clareza, tá? E dando uma relembrada, fazendo uma revisão, né? Aonde eu estou? Que ambiente é este? Iniciação ao sagrado feminino, o retorno à irmandade, à luz da sabedoria de Maria Madalena. Este é o nosso movimento. Este é um projeto com o objetivo de despertar a consciência das mulheres de vermelho, as sacerdotisas de Maria Madalena. E na semana passada nós tivemos a primeira aula, né? Nós tivemos a nossa abertura, que foi uma noite de alinhamento de informações. Então, se você chegou aqui essa semana e não viu a primeira aula, é interessante que você veja para se localizar, né? E para se integrar de todas as informações. Então, na semana passada, nós falamos sobre o que é o caminho iniciático na prática, né? Falamos também sobre definição de sagrado feminino. E nós falamos também um pouquinho, demos uma pinceladinha lá na questão sobre o chamado de Maria Madalena, né? E todos esses assuntos nós vamos nos aprofundar muito ainda durante essa jornada. Esse é um projeto que teve data para começar, mas não tem data para terminar. Ficaremos aqui compartilhando conhecimento e sabedoria, enquanto Madalena nos disser que a missão foi cumprida, né? Então, sejam bem-vindas aí, só para localizar vocês, enquanto as meninas vão chegando, porque nós tivemos que atualizar o link, né, da aula. Uma outra informação rapidinha antes da gente começar. Algumas de vocês estão me perguntando sobre a iniciação ao Caminho das Rosas no privado, no WhatsApp e no Instagram. Então, aqui já digo para vocês que a próxima turma se abrirá no dia 11/11, tá? Nesse dia, nós vamos movimentar este portal. Vamos começar a movimentar o portal da iniciação com conteúdos importantes lá no grupo Mulheres de Vermelho. Então, entrem lá, aguardem, né? Porque vamos essa semana começar a movimentar essa energia, tá? Então, agora sim, amadas, sejam muito bem-vindas. E hoje é uma noite especial. Hoje não é qualquer noite. Hoje é uma noite profunda. Hoje a energia está grande, né? Dia 31 de outubro, dia de reverenciar a força ancestral, a força da magia. E é justamente com essa força que nós vamos movimentar todo o conteúdo da noite, tá? Estão me ouvindo bem? Estão quietinhas no chat? Só me digam se estão me ouvindo bem. Se estão aqui. Para a gente começar, para a gente entrar no conteúdo. Estão me ouvindo bem? Com clareza? Ótimo. Muito bem. Eu estava no ancoramento, então, esperando vir, né, as informações. Pedi orientação para a Madalena nessa noite sobre como começar, né? Como começar a trazer esse conteúdo. Porque o assunto já estava definido, o PDF já estava feito, mas faltava ali uma inspiração. Então, a informação que chegou foi uma palavra: vida. Traga vida. Fale sobre a vida. E para quem está aí nos nossos grupos de sacerdócio sabe o quanto o chamado da vida está
ecoando em todos os lugares. E pode parecer que não tem nada a ver com o nosso assunto, porque hoje nós vamos falar sobre a trajetória da mulher comum à sacerdotisa, as 3 fases da consciência humana. Então, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Tem tudo a ver. Amadas, o que será que representa o manto vermelho de Madalena? Qual é a grande representação do manto vermelho de Maria Madalena? Qual é o principal recado da rosa vermelha, do manto vermelho? Quando Madalena chega nas nossas vidas, e ela só chega num determinado momento que nós vamos entender hoje, existe um momento certo para que a consciência de Madalena chegue nas nossas vidas. E quando ela chega, nos envolvendo com um manto vermelho, ela está profundamente nos convidando a viver. E por incrível que pareça, existem muitos seres humanos, muitas mulheres, que acreditam de verdade que estão vivendo. Pelo simples fato de ter um corpo físico, pelo simples fato de respirar. Mas eu pergunto para você, será que isso é suficiente? Será que estar ancorado, encarnado num plano físico, respirando, com o coração pulsando aqui dentro, bombeando sangue, será que isso é suficiente para considerar que a vida está se manifestando através de mim? Será que de fato estou vivendo? O que vocês acham? Existem muitas mulheres que acreditam de verdade que estão vivendo, mas não estão. Estão sobrevivendo neste momento. Sobrevivendo. Sobreviver não é viver. Definição de vida pelo espiritual. O que a espiritualidade nos define como vida? O que é vida neste caminho iniciático? O que é essa vida que Maria Madalena nos traz? A capacidade. Vida é igual à capacidade de viver as experiências, todas elas, na presença, sem fuga, sem correr, sem se esconder, acolhendo aquilo que chega, vivendo as experiências no dia a dia. Mas para fazer isso, eu preciso estar no momento presente. Para viver, eu preciso estar no agora. A vida só acontece no agora. E a maioria de nós está longe deste agora. A maioria de nós está lá no passado, nas dores do passado, nos ciclos infinitos de cura que nunca terminam. Cura da criança interior, cura de uma relação, de outra relação, cura da ansiedade, cura da depressão, várias e várias terapias, várias e várias técnicas. Lá, passado, sobrevivendo através da dor. Muito bem. Essa é uma fase. É uma fase. A questão é que é possível viver uma vida inteira sem nunca ter vivido verdadeiramente. É possível sair deste plano com 60, 80, 90 anos e nunca ter verdadeiramente experimentado a vida na sua profundidade, naquilo que a vida nos pede, que é simplesmente estar atento no presente
vivendo as experiências que chegam, com acolhimento, com amor, compaixão, sabedoria. E aí? O que pensam sobre isso? O que sentem sobre isso? Isso é importante? Isso é extremamente importante, isso é necessário. Algumas mulheres chegam aqui e dizem: Madalena chegou para mim. Não sei o que isso significa. As rosas não param de aparecer para mim. O que será que isso significa? Então, agora, vocês já sabem que se Madalena chegou para vocês em algum momento, ela está fazendo um convite profundo, silencioso, para que retornem à vida. A vida na sua integridade, a vida na sua profundidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí, amadas, o que acham sobre isso? Estão vivendo? Coloca aí para mim. Quem sente que está realmente vivendo neste momento, coloca aí. Vida. Vida. Quem sente que ainda está sobrevivendo, coloca aí também. É importante se reconhecer no processo. É importante. Eu só dou passos em direção a qualquer mudança quando eu sei exatamente o que eu preciso mudar. Eu só transformo aquilo que eu verdadeiramente conheço. Coloquem aí, então. Estão vivendo. Estão no momento presente. Coloquem aí. Vida ou sobrevivência? Aonde estão? Vida, só revivendo. Tem dia que sinto que estou sobrevivendo e outros acham que estou vivendo. Os altos e baixos do caminho, né? Quem mais? Os altos e baixos do processo, gurias. Ele existe, né? Existe sim, tá? Então, esse é o nosso chamado. Ainda não consegui definir. Então, vamos definir agora. Agora, no conteúdo dessa noite, vamos definir. Então, amadas, eu não consigo compartilhar o PDF aqui com vocês agora, porque nós estamos fora do Zoom, tá? Mas depois vai ficar disponível no grupo. Então, vamos lá. 3 fases da consciência humana. E antes de começar esse assunto, eu preciso dizer para vocês como ele surgiu, né? Preciso trazer um contexto aqui para que vocês saibam de onde vem esta informação. No ano de 2023, Mestre Adama de Telos. Para quem não sabe, Mestre Adama de Telos é o sumo sacerdote, o antigo sumo sacerdote da Lemúria, né? Hoje, sumo sacerdote da cidade intraterrena de Telos, a cidade que abriga os lemurianos. O que Mestra Dama de Telos tem a ver com o caminho das rosas e com Maria Madalena? Tudo a ver. Nós temos muitos mestres que nos guiam durante a jornada. Muitos mestres que nos guiam durante a jornada. Todos eles desempenham um papel profundo. Quando nós entendermos o que significa o chamado de Madalena, quando nós entendermos verdadeiramente o que ela quer nos dizer, então essa crença da separação vai embora. E nós nos abrimos para todas aquelas energias, para todas aquelas consciências que têm algo a contribuir com o processo, né? Então, em 2023, importante que vocês saibam também que aqui nós somos um portal iniciático, ancorado no primeiro raio cósmico, raio azul, raio da manifestação divina pela fé. Esse é o trabalho do primeiro raio cósmico, né? Então, por natureza, por origem, por essência, todos os nossos processos aqui são iniciáticos. E Mestra Dama de Telos, sendo sumo sacerdote, isso significa que ele é o sacerdote dos sacerdotes, né? Ele inicia sacerdotes. Então, nesse caminho do sacerdócio, nesse caminho do mestrado,
nós encontramos muitos mestres. E Mestre Adama de Telos, em 2023, então, nos trouxe a compreensão dessas 3 fases da consciência humana. E por que aqui eu estou falando consciência humana e não somente consciência feminina? Porque para homens e mulheres o processo é o mesmo, não há diferença, tá? Então, foi em 2023 que recebemos essa informação, porque era necessário começar a identificar o perfil das pessoas que chegavam aqui, identificar no profundo como essas pessoas estavam vindo lá de fora, para poder encaixá-las nos movimentos que fosse realmente ajudar, né? Nos movimentos necessários, tá? E também refinar o nosso trabalho, né? E também saber para quem nós estamos falando. Aqui nós falamos com as mulheres de vermelho, as mulheres que sentem o chamado profundo de Maria Madalena, aquela chama que nunca se apagou. As mulheres que estão aí há muito tempo sangrando nesta terra, né? As mulheres que sangram e continuam sangrando nesta terra. Nosso público aqui, as pessoas que chegam aqui, na sua maioria, são as mulheres que carregam essa força ancestral. Muitas com as suas memórias, ou as suas origens, ou as suas passagens pela Lemúria, pela Atlântida e por muitos outros lugares que nós ainda vamos ver, né? Que nós acessamos aí durante todo o processo. Então, foi necessário entender as 3 fases da evolução humana para conseguir compreender também o nosso servir aqui e conduzir ele da melhor forma possível. Então, essa informação trazida veio do alto. Essa informação que hoje nós vamos compartilhar, que é uma informação importante, veio aí da egrégora, né, dos mestres que estão acompanhando todo esse movimento da humanidade em direção à sua ascensão, ao seu despertar, expansão de consciência e ascensão. E Mestre Adama de Telos aqui é um mestre ativo. Tento compreender, tá? Tentem se reconhecer, então, que até o final destas informações, vocês saberão se estão vivendo ou sobrevivendo, né? Saberão em que momento estão, em que fase da evolução, do caminho do crescimento cada uma de vocês está. E para onde? Até onde podemos chegar, né? Então vamos lá. Dúvidas coloquem aí, tá bom? Vão colocando algumas dúvidas aí que a gente está no meio do caminho. Então a primeira fase e a maior delas. A primeira fase e a maior delas. A fase do estudante. O ser humano adormecido. A mulher adormecida, né? Vivendo o sono profundo. A espiritualidade, então, intitulou essa fase de a fase do estudante. Então, fica fácil, basta lembrar. Lembrem como vive e o que faz um estudante. O que um estudante mais faz? Coloquem aí no chat. Vamos falar disso de forma clara, né? Objetiva, para que a gente possa aplicar no dia a dia. O que um estudante faz? Como é o dia a dia de um estudante? Estudante na faculdade, formações, cursos, o que ele faz? O que ele mais faz? O que ele gosta? Nós conhecemos o estudante. Conhecemos, passamos a maior parte da vida nesse estado de consciência. Isso é estado de consciência. Tá? Passamos 20, 30, 40, 50 anos, ou até mesmo uma vida inteira, nesse estágio de consciência do estudante. O que o estudante faz?
O estudante estuda muito. O estudante busca, é o buscador. E teve um momento aqui da nossa trajetória que nós acreditávamos que falávamos com os buscadores. Depois de um tempo entendemos que não. Entendemos que não. Depois que veio essa clareza das fases da consciência humana, entendemos que não. Não falamos com os buscadores aqui. Nós falamos com os iniciados. Porque o buscador, se ele não interromper a busca, ele vai ser eternamente um buscador. E o que ele está buscando? O que ele está buscando? Ele busca conhecimento, entre aspas, informação, em todos os lugares, cursos, formações, vários, workshops, vários, livros, o estudante tem um monte. O buscador ama buscar as informações e está tudo bem com isso. Não há nada de errado com isso. É permitido ser o estudante. Sim, porque essa base de informação que o estudante busca por alguns anos é ali a base que ele tem. O que ele foi buscar é aquilo que ele se sentiu inspirado para buscar. Ele foi buscar, né? Foi um chamado, foi uma necessidade. Ele se envolveu em vários movimentos. E tá tudo bem, não há nada de errado com isso. Essa é uma base de informação. Base de informação é tudo aquilo que eu busco lá fora. Informação é diferente de conhecimento. Então, o estudante passa algum tempo da vida dele acumulando várias e várias informações, seguindo por um caminho, seguindo por outro, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele tem uma necessidade de experimentar muitas coisas. Alguém se identifica? Alguém se identifica com essa fase de consciência? O estudante busca tudo lá fora, ele olha para todos os lados, para todos os caminhos. Ele só não olha para um lugar. Ele só não busca ainda conhecer alguém muito importante. Então, ele tem vários ídolos. Então, ele tem muitos mestres físicos, pessoas que ele acompanha, é fã de algumas pessoas, né? Algumas pessoas que vieram antes. Então, ele busca, ele se abre para isso. Ele só não busca ainda a si mesmo. Não. Ainda não. O ser humano, nesse estágio de consciência, está aberto para tudo e todas as informações externas. Está totalmente voltado para aquilo que está lá fora. A sua conexão espiritual é mínima. Até sente o chamado. As mulheres de vermelho nessa fase sentem o chamado, mas ele não é forte ainda o suficiente para tirá-las deste lugar, né? Ele não é forte o suficiente ainda para darmos o segundo passo. E não tem problema nenhum nessa questão do estudante. A questão é que a maioria dos impulsos do estudante, a maioria dos chamados que ele sente para se envolver num movimento ou outro, não vem da essência, não vem da alma, vem aqui, do plano mental, vem dos padrões de sobrevivência, vem do controle, vem do medo. O estudante, a consciência do estudante está ainda totalmente ancorada neste plano físico tridimensional. Ele ainda não despertou. Ele ainda não iniciou a sua trajetória de expansão de consciência.
ele ainda está longe do caminho iniciático. Agora, algumas características emocionais, né? Emocionais aí, comportamentos do estudante. Já busquei, hoje eu busco internamente. É isso aí. Todas nós já fomos estudantes ou ainda estamos ali, entre o estudante e o iniciado. E a gente vai entender a diferença desses momentos hoje, tá? Agora, alguns comportamentos importantes do estudante. O estudante, por saber muita informação, por ter muita informação no seu HD mental, afinal, ele estudou muita coisa, ele leu muita coisa, ele fez vários cursos, formações, workshop, então, sim, ele tem informação. Muitas. Algumas delas até são contraditórias, se chocam, né? Pela quantidade de caminhos aí escolhidos. Então, o estudante acredita que sabe de muita coisa. E ele pode saber muito de matemática, biologia, física, astrologia, né? Dentro das suas habilidades. Mas sabe muito pouco sobre si. Quase nada. Quase nada. Preso aos padrões mentais, preso às dores do passado, sendo condicionado totalmente, ainda, pelas memórias do passado. O estudante acredita que ele é livre, porque ele faz o que ele quiser, porque ele anda pelo mundo, assim, com uma mochilinha nas costas, indo para cá, indo para lá. Para o estudante, isso é liberdade, enquanto, na verdade, está ali, acumulando informação que em determinado momento vira lixo no HD humano. Quantas informações nós guardamos que verdadeiramente usamos? Somos bombardeados de informações diariamente. Textos, vídeos, áudios, não é? Diariamente a internet está cheia de informação. A questão é que informação não é conhecimento. Informação é informação. Conhecimento é outra coisa. O estudante não consegue transformar informação em conhecimento. Porque para transformar uma informação em conhecimento, é necessário filtrar estas informações. O conhecimento começa a se manifestar quando eu trago aquela informação e aplico na minha vida. Quando de fato eu começo a aplicar a informação aqui, a viver aquilo que eu recebi. Então, para viver tudo o que recebemos, é necessário fazer um filtro das informações. Quando o estudante cansa, chega um momento em que ele cansa de buscar tantas informações lá fora. Chega um momento em que ele cansa, porque sim, ele já trilhou tantos caminhos, ele já buscou tanta informação, mas aquele vazio permanece aqui. O estudante busca tanto lá fora, inconscientemente buscando preencher o vazio da alma. Sabe? Já sentiram isso? Já viveram? Reconhecem essa fase? Todas nós já vivemos essa fase. Então, vamos lá. Nessa fase do estudante, o que acontece? Fazemos uma formação. Seja ela faculdade ou curso, né? Mas vamos buscar uma formação, um caminho para trilhar. Trilhamos, nos aprofundamos, começamos a movimentar. Mas chega um determinado momento que o vazio volta. E aí, então, vamos fazer outros cursos. E fazemos e nos dedicamos. Sim, o estudante é o buscador, ele realmente se dedica à busca de informação. E aí passa um tempo, o vazio aparece de novo. E esse vazio se manifesta em todas as áreas da nossa vida, enquanto nós somos os estudantes. Então, eu estou num relacionamento,
mas ainda estou nessa fase de consciência do estudante, aonde eu só olho para fora. Se eu olho para fora, não olho para mim, quer dizer que eu não olho também para o meu parceiro. Não vivo uma relação de propósito. Não vivo uma relação ainda firmada. Vivo geralmente relações kármicas, que são relações de aprendizado. Fico naquele relacionamento, geralmente motivado pela paixão, né? A paixão ardente. Então, fico naquele relacionamento. Quando as coisas começam a dar errado, e geralmente dá, o vazio volta. O vazio volta. Então, eu troco de relacionamento. Então, eu troco de trabalho. Então, eu mudo a minha profissão. Mas nada preenche o vazio da alma. Uma coisa que o estudante não compreende é que ele está aqui nesta jornada para crescer e evoluir como ser humano, não como professor, massagista, designer, terapeuta. A profissão é aquilo que eu escolho, é o caminho que eu escolho manifestar. É aquilo que eu escolho viver as experiências, mas a nossa profissão não nos define. Não estamos aqui para ser os melhores terapeutas. Não estamos aqui ainda para ser o melhor em qualquer coisa que seja, que esteja distante da nossa capacidade de crescer e evoluir enquanto seres humanos. Então, o estudante não pensa assim. Não, ele está na sobrevivência totalmente. O estudante busca muitas informações, busca muitos caminhos, com a intenção de crescer, sim. Dentro daquilo que envolve o plano físico e material. E está tudo bem com isso? Mas e o vazio? O que fazemos com o vazio? Porque ele não vai embora. Não. A alma sempre vai nos lembrar daquilo que nós viemos fazer, daquilo que nós viemos verdadeiramente experimentar neste plano. E viver uma vida física é o maior desafio da alma. É a experiência mais desafiadora de crescimento. Estar aqui, num plano físico limitado, para crescer, para expandir espiritualmente, é um dos maiores desafios da alma. Muito bem. O vazio se faz necessário, o vazio é um chamado, o vazio é como a dor. O vazio é uma dor, é um desconforto, é uma inquietação que incomoda o estudante, né? De vez em quando ele é cutucado com essa coisa, não cheguei lá ainda estou sentindo aqui, já fiz tanta coisa, já andei por tantos caminhos, mas parece que eu ainda não me encontrei, não sei qual é o meu lugar no mundo, não é? Muitas mulheres chegam aqui dizendo, ainda hoje recebi uma mensagem de uma amiga, quando eu coloquei lá no WhatsApp a atualização da aula de hoje, ela me mandou, Nani, estou me sentindo perdida. Por quê? Por quê? Porque ainda não fez, simplesmente, ainda não viveu, ainda não chegou no momento de fazer a transformação e passar para um segundo nível, para um segundo momento. Uma nova fase de consciência. E aqui é importante dizer que toda mudança de consciência muda a nossa vibração. Uma mudança de consciência naturalmente vai mudar a nossa vibração. Porém, uma mudança de consciência só existe verdadeiramente com uma transformação. A transformação vem antes. Uma transformação, seja ela qual for, é capaz de mudar a nossa consciência. Se identificaram nessa primeira fase? Deu para entender um pouquinho esse momento? Aonde vocês estão? Na transição?
Se veem muito dentro desse padrão do estudante ainda, quantas de vocês aqui ainda estão ancoradas na síndrome da impostora? Eu sei que a maioria das mulheres que chegam aqui são terapeutas e condutoras de círculos de mulheres. Elas já estão aí, elas já estão atuando, elas já estão sim servindo ao propósito da alma, até mesmo sem ter noção ou sem saber direito o que isso significa, né? Mas estão através da sua energia. Mas muitas ainda estão fazendo isso ancoradas na consciência do estudante. Então, essa mulher tem muito conhecimento, ela tem muita informação, ela já fez vários cursos e formações. E ela vai lá, ela leva para fora. Ela leva para fora o seu servir. Mas ela sempre acha que está faltando alguma coisa. Ela sempre acredita que não está pronta. Ela sempre acredita que não é o suficiente. Aí o que ela faz? Ela vai lá e faz outro curso. Ela vai lá e faz outro curso, e outros cursos, e outros, e outros, e vários. Amadas, aqui eu passei 10 anos nesse carrossel. 10 anos. Fui terapeuta de atendimento individual, assim, por 10 anos. E fazia um bom trabalho, sim. Né? Porque as técnicas funcionam. As técnicas de cura funcionam, tá? Mas o vazio não ia embora de jeito nenhum. Sempre com aquela sensação, não, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou fazendo aquilo que eu sei que eu posso fazer. Eu ainda não cheguei lá. Ajudava muitas pessoas, ajudava. Mas a sensação que ficava depois é, será que eu não podia ter feito mais? Será que não podia ser melhor? E a vida física, então, né, financeira, amorosa, um caos muitas vezes. Então, o que isso significa? Servir ao propósito da cura, servir ao propósito do bem-estar do outro, mas ainda sentir esse vazio, ainda sentir que não está no lugar que deveria estar. Isso é falta. Falta da essência. Isso é falta do ser. Isso é falta daquilo que eu sou, verdadeiramente. Aqui, nós trilhamos o caminho com Maria Madalena, mas também somos guiadas pela grande mãe Isis, né? Trilhar o caminho com Isis é a certeza de encontrar Madalena e vice-versa. Então, Isis chama as nossas profissões e aquilo que a gente decidiu fazer e manifestar, ela chama de máscaras. Não máscaras de um jeito negativo, mas é simplesmente uma forma de se expressar que ainda não nos representa por inteiro. Que fala sobre nós, mas não nos define. Então, por isso eu falei para vocês aqui antes, que as profissões que nós escolhemos desenvolver são importantes, elas prestam um serviço, mas elas não nos definem. Esse ainda não é o ser. Não, é aquilo que eu escolhi por vários motivos. Algumas profissões ainda são escolhidas simplesmente pela sobrevivência, né? Isso aqui vai me dar mais retorno financeiro, então eu vou por este caminho. Essa é a busca do estudante. O estudante está sempre querendo se ancorar e precisa se ancorar nas bases da vivência. Mas nós estamos falando aqui de viver o caminho do servir. Servir ao propósito da alma, o grande chamado das mulheres de vermelho. As perguntas que não querem calar, né? Quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui? Essas perguntas, essas respostas não estão nos livros. Essas respostas não estão em nenhuma formação, por melhor que seja. Não estão. Não existe um único ser, por mais evoluído que seja, que vai ser capaz de entrar dentro da sua alma, dentro da tua consciência e buscar de lá
o que verdadeiramente você é, sem ser você mesmo. Existe limite para tudo. Então, estão compreendendo a consciência do estudante? Estão compreendendo? Dúvidas? Se reconheceram? Ainda estão nesse looping? Muito bem. Então chega o momento da virada. Chega, ele sempre vai chegar. Estamos aqui falando das fases da evolução da consciência humana. Então, para todos, sem exceção, esse momento vai chegar. O momento da virada. O grande despertar espiritual. E pasmem, despertar espiritual nada tem a ver com a espiritualidade. Olha que interessante isso, né? Porque essa frase, despertar espiritual, já nos leva de novo para fora. Já nos leva, né? Para fora. A busca da espiritualidade fora de mim. Então, despertar espiritual nada mais é do que essa grande virada de chave, do que essa mudança na consciência do estudante. E geralmente esse despertar espiritual acontece de uma forma brusca, de uma forma ainda dolorosa. A humanidade, em seu coletivo, ainda escolhe despertar na dor. Então, uma ruptura, um acidente, uma doença, uma separação, um problema. Algum fenômeno acontece na vida desse estudante que vai fazer ele questionar tudo. Que vai fazer ele começar a fazer perguntas importantes que até então ele não tinha feito. Porque ele estava ocupado demais, buscando informações lá fora, né? Mas depois de um grande momento, ele vai começar a questionar: o que eu estou fazendo aqui? Que vida é essa? Por que isso aconteceu? O que a vida quer me mostrar? Então, nesse momento, o caminho iniciático se abre. Sabiam disso? É nesse momento do grande despertar que o caminho iniciático começa. A vida é um grande caminho iniciático. A própria jornada da vida é um grande caminho iniciático. Trilhamos todas as fases nessa transição. Então, quando o estudante começa a fazer perguntas sérias, quando de verdade ele para de tentar somar 1 mais 1, 2 mais 2, e começa de verdade a olhar para dentro, a olhar para a sua vida, para a sua realidade, e questionar a própria existência, então, aí, todos os portais se abrem. E ele começa, então, a receber novos impulsos, novos direcionamentos. Caminhos começam a aparecer, porém, essa é uma fase bastante contraditória. Quem aí já despertou? Todas vocês acreditam que já despertaram, não é? Todas, em algum momento, já fizeram essas perguntas grandiosas, né? O que eu estou fazendo aqui? Que vida é essa? Qual é o propósito disso tudo? Mas este é um momento de transição. Olha só, quanto tempo eu fiquei na consciência do estudante? Buscando informação. Vivendo, tentando preencher esse vazio. Quantos anos? 20, 30, 40, 50. E aí, de repente, aparece o caminho iniciático. De repente, a vida me convida para um mergulho profundo. Porque viver é estar no momento presente, presente em todas as situações.
E o estudante, o que ele mais faz é fugir da vida. O estudante foge da vida. Foge. Ele está enraizado nos padrões da criança interior, na dor da ancestralidade, na sobrevivência, no medo, no controle. Ele não tem controle nenhum sobre o plano mental. O equilíbrio mental e emocional é zero, quase, que nessa fase. Então, quando chega o caminho iniciático, que para quem assistiu a primeira aula, deu para compreender um pouquinho, que o caminho iniciático é essa trajetória profunda, onde eu paro de buscar lá fora. Paro. Preciso parar. Eu preciso fechar os livros. Preciso. Eu preciso abandonar a necessidade de fazer mais e mais cursos. Preciso. Para quê? Para buscar as informações aqui dentro de mim. Para permitir estar no presente. Para me permitir me conhecer no profundo, fora das teorias, fora das histórias contadas. Aqui eu falei na primeira aula da semana passada que nós não contamos as histórias sobre a vida e a passagem terrena de Maria Madalena aqui. Vocês não vão encontrar esse conteúdo neste portal. Não vão, porque nós somos um portal iniciático. Quem ainda busca saber as verdadeiras histórias de Maria Madalena ainda está um pouco lá na consciência do estudante e um pouco aqui no iniciado, ainda está em transição. Está no caminho iniciático porque Madalena já chegou. É nesse momento que Madalena chega. A Madalena não chega para o estudante. Não enquanto ele está lá totalmente fora de si. Ela não vai chegar nesse momento. Ela vai chegar quando nós estamos prontas para dar um próximo passo. Então, sim, o estudante pode ter várias informações. Ele leu muito. Algumas mulheres chegam aqui e dizem assim: estudei a vida toda sobre a Irmandade das Rosas. Estudei a vida inteira sobre a grande fraternidade branca, né? Estudei muito sobre Maria Madalena. Ótimo. Ótimo. Base de informação que pode se tornar conhecimento. Mas a pergunta que fica é: o quanto esse conteúdo que você carrega realmente transformou você até aqui? O quanto esse estudar fora transformou você até aqui? O quanto já mudou da sua vida? O quanto você já conseguiu preencher esse vazio? Porque se a resposta é sim, consegui, sim, preenchi o meu vazio, sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, conheço a minha essência de alma, sim, eu sei o que eu vim fazer aqui. E isso foi através só da informação? Então, muito bem. Talvez você não precise desse conteúdo. A informação que você carrega anos e anos estudando ainda não levou você para o momento em que você sabe aqui que deve estar vivendo. Isso é porque, então, muito daquele conhecimento, daquela informação, não foi colocada em prática ou você não teve a oportunidade de viver a experiência, né? De trazer para a vida física, de viver a experiência da Irmandade das Rosas. Profunda. Nível DNA, nível celular, eu estou falando. Nível cósmico, estelar. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer Madalena aqui dentro de você. Profundo. De ter acesso direto à consciência de Madalena, para então poder fazer todas as perguntas. Quantas histórias já foram contadas para nós, não é? Quantas histórias?
o ser humano ao longo da sua trajetória neste planeta, o que mais fez foi criar histórias, lendas, contos, mitos para explicar aquilo que ele não podia explicar, como, por exemplo, os mistérios da criação ou a própria espiritualidade. Então, quando nós entramos profundo no caminho iniciático, a primeira orientação, aqui, quando nós entramos no caminho iniciático em 2021, essa egrégora que nos acompanha, que nos desenvolveu e trouxe tudo o que era necessário para que essa experiência fosse vivida na integridade, para que hoje pudéssemos estar aqui compartilhando esse conhecimento, a primeira informação que foi trazida foi: fique no portal, fique em você. Nenhum livro mais será lido a partir de agora. Eu já tinha feito toda a minha trajetória de estudante, né? Terapeuta há 10 anos, estudei muito, sim, li muitos livros, sim. Mas ali naquele momento a orientação foi essa: feche os livros. Deixa os cursos e formações para depois. Tudo vem agora a partir de você. Naquela época, eu lembro que eu estava querendo fazer um curso de apometria. Lá em 2021, a apometria me chamou muito. Senti essa vontade. E aí eu recebi da espiritualidade a orientação: não é necessário. Não é necessário fazer um curso. Espera. Alguns meses depois, acho que um ano depois, estávamos com uma ferramenta canalizada aqui, né? Trazida, canalizada, que hoje é uma das ferramentas que utilizamos. Então, o que eu entendi disso? Qual foi a minha compreensão do porquê dessa orientação, tá? Da consciência do estudante para a consciência do iniciado, uma grande desconstrução precisa acontecer. Falei que informação não é conhecimento. Informação é informação. Passa a ser conhecimento quando eu começo a aplicar. Então, nesse momento da transição da consciência entre o estudante e o iniciado, nesse momento que a gente começa a buscar as informações dentro, e para buscar as informações dentro, eu preciso entrar para dentro de mim através de práticas profundas, preciso praticar o ensinamento iniciático, a sabedoria ao qual eu estou conectado. E aqui, no nosso caso, a sabedoria de Maria Madalena, né? Então, eu preciso buscar essa sabedoria lá dentro, porque é lá que ela está. E quando a gente começa a fazer isso, o nosso campo emocional e espiritual começa a entrar em conflito com todas as informações que nós temos no plano mental. As informações recebidas durante a fase do estudante não vão embora. Elas ficam registradas no plano mental. E dependendo da informação, então, nós temos a criação, né? Das crenças limitantes e dos padrões de condicionamento. Dentro da iniciação ao Caminho das Rosas, uma das primeiras coisas que são trabalhadas, a dissolução desses padrões. Aquilo que o estudante adquiriu ao longo da sua trajetória, que não faz mais sentido para ele, quando ele entra profundo no caminho iniciático. Então, aí entramos em conflito com aquilo que estamos buscando, que é tão novo, com aquilo tudo que eu acreditava ser verdade. Estão entendendo, amadas? Estão quietinhas? Espero que estejam aqui na presença, ouvindo, né? Mas está dando para compreender essa trajetória? Para quem já está aí no caminho com a gente, já sabe, mas para quem está chegando agora, é tão importante essa informação. Essa informação é ouro, porque ela explica a nossa dificuldade em permanecer no caminho iniciático. A dificuldade em entrar profundo
para resgatar a nossa história. Um dos grandes motivos é justamente esse. Toda a informação acumulada ao longo da fase do estudante que precisa ser desconstruída. E se o meu apego for muito grande, e se o meu medo do novo for muito grande, eu vou ter dificuldades, eu vou demorar mais para ter os benefícios do caminho iniciático, para viver os benefícios do caminho iniciático, que é justamente se encontrar, que é justamente poder se ver aí, né? Vocês estão tão quietinhas aqui que eu vou ver se está todo mundo me vendo e me ouvindo aqui. Vocês estão? Então tá. Estou vendo vocês aqui no computador e no celular, que às vezes pode dar uma paradinha na internet, né? Então, amadas, falem, e aí? O que acham disso tudo? A iniciação ao caminho das rosas aqui tem 22 dias. Ela dura 22 dias. Uma meditação guiada por dia, uma prática por dia. Profunda, 3 portais, né? Portal da rosa negra, da rosa vermelha e da rosa branca. E tem um momento muito específico naquela iniciação, que é a meditação número 12. Para quem está aí, né? E passou recentemente pela iniciação. Ali, Madalena é muito mestra. Madalena é mestra. Quando a gente começa a fazer essa transição do estudante para o iniciado, olha só, o estudante é totalmente preso ao plano mental, tá? É o que está na mente que importa. É o plano mental. O estudante não sente. Ele não se permite sentir profundo. O estudante tem necessidade de entender tudo. Ele precisa entender tudo, porque ele está conectado ao plano mental. E o que a mente mais faz é separar as coisas em caixinhas. Né? Uma caixinha para isso, outra caixinha para aquilo. A mente do estudante, tá? Quando entramos no caminho iniciático, tudo muda. Tudo muda. A mente precisa sair de cena para que o coração se manifeste. O caminho iniciático é o caminho do coração. O caminho com Madalena é o caminho do coração. Então, aí é um momento em que nós conseguimos ver claramente o conflito entre a mente e o coração, ou o mental e o emocional, que nós estamos vivendo há tanto tempo sem perceber. O estudante adoece, fica ansioso, tem depressão, TDAH e todas esses outros títulos, né? Sentir isso. Então ele busca terapia, cura, remédios, fuga, né? Um processo de fuga ainda de tudo que está lá dentro. Tem uma causa. Tudo tem uma causa, né? Não existe nenhum problema físico, mental, emocional e até mesmo espiritual que não tenha uma causa raiz. Nada acontece por acaso. Então, dentro da iniciação, a meditação número 12, o dia 12 do Caminho das Rosas é um marco importante. É justamente essa transição. É quando Madalena pede para cada mulher ouvir o seu coração na profundidade e só passar para as meditações seguintes. Estou dando um spoiler aqui para vocês, né? Mas é porque essa informação tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Ela pede, seja honesta com você e verdadeira com você. Só passe para as meditações seguintes, depois de ouvir profundamente o que o seu coração tem a dizer. Esse é um teste para se ver aonde eu estou. É difícil ouvir o meu coração? Então eu ainda estou ali. Mas lá
no estudante do que aqui no iniciado. A transição ainda está sendo difícil para mim. Estou longe do meu coração. E se eu estou longe do coração, significa que eu estou longe do momento presente. E se eu estou longe do momento presente, significa que eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. O que é escutar o coração? É predominar o sentimento. Então, elas ficam alguns dias, né? Já teve algumas mulheres aí que ficaram alguns dias, 3, 4, 5 dias, né? O bom é que elas não desistem. Elas não desistem. Então, elas ficam ali tentando. Não consegui ouvir o coração, vou fazer de novo. E ficam até conseguir. E aí sim, esse é um momento extraordinário. Esse é um momento extraordinário. A primeira vez que a gente escuta o coração, ou que entramos dentro da câmara do coração, que na verdade é esse portal energético, emocional e espiritual que nós carregamos. A primeira vez que nós nos conectamos com essa ponte, porque o coração é uma ponte, é uma travessia, né? É o meio do caminho. É o meio do caminho nessa trajetória, né? Encontrar o coração é importantíssimo dentro da minha trajetória de vida humana. E eu posso, sim, passar uma encarnação inteira sem nunca ter ouvido o coração. Ah, não, Nani, mas eu sinto dor. Eu sinto dor. Eu sinto coisas. Eu sinto dor, eu sofro. Então, como que eu não ouvi o coração? Esse é um grande engano, né? A dor faz parte do processo, sempre. Não importa em que fase eu esteja, a dor, o desconforto, faz parte do processo. O sofrimento é sempre opcional. Porém, ouvir o coração nada tem a ver com esses dois movimentos. Porque no coração, o que nós encontramos? Aceitação. Compreensão. Aceitação. Paz. Então, eu posso sim estar vivendo um caos na minha vida neste momento. E estar passando de uma forma muito positiva pelo processo. Porque eu estou aqui ancorado no meu coração. Independente do que a vida está me mostrando, eu estou ali, ancorado no coração. Vivendo a experiência que se apresenta na sua integridade. Caminho iniciático. Caminho iniciático. Então, nós aprendemos que sentir dor é ruim, que ouvir o coração é perigoso, principalmente as mulheres. As mulheres têm muitos padrões que precisam ser desconstruídos sobre essa questão de ouvir o coração. O coração mente, o coração me engana, por conta das experiências de relacionamento, né? Confiei no meu coração e ele me enganou. Não, não. O estudante, a mulher na fase do estudante, a mulher adormecida, não segue o coração. Ela não ama pelo coração. Ela não encontra os seus parceiros através do coração. A maioria das mulheres na fase do estudante sofrem com a dependência emocional. Dependentes emocionais. Então, quem escolhe os meus parceiros são os meus padrões. Então, o meu coração nunca me enganou. Mesmo que eu tenha um histórico gigante de relações mal resolvidas. Nunca me enganou. Não é possível o coração me enganar se eu não escutava, se eu não ouvia. Então, essa é uma crença limitante, muito profunda, herdada até mesmo da ancestralidade. Profundo, ancestral. Essa dor, essa distorção, é uma distorção. Lembrem-se disso, na fase de estudante, nós estamos ancorados no plano mental. O coração não tem voz.
Não tem, ainda não conhecemos o coração nessa fase. Passamos a conhecer quando nos permitimos ir para outra fase. E aqui, Madalena já diz, ao iniciado, tudo é entregue quando ele se abre verdadeiramente ao processo. Somente quando ele se abre verdadeiramente ao processo. Então, aqui agora entra uma frase que a gente fala muito aqui nos nossos grupos de desenvolvimento. Não adianta despertar. Despertar é um processo, é natural, é até mesmo uma programação. Sim, nós somos programados para despertar em determinados momentos. Mas esse é um assunto mais aprofundado aí, tá? Então, não adianta despertar. Despertar é um processo. Ponto, despertei. Despertei para muita coisa. Sei que estamos em ascensão planetária, sei que a energia do planeta está mudando, sei que eu preciso, né, alcançar um nível de vibração, a gente sei do grande evento, enfim, sabemos de muita coisa. Os estelares, os comandos de luz, né? Muito bem. Tudo bem. Despertar espiritual. Ok. Mas não basta despertar. Para viver a transformação do caminho iniciático, para chegar onde eu quero chegar, para chegar onde eu quero chegar, eu preciso acordar. É necessário acordar. Porque mais de 70% da população mundial neste momento está desperta. Mais de 70% da população mundial está olhando para o céu, né? E os seus fenômenos. Estão despertos, saíram tanto das manifestações físicas, estão olhando um pouquinho que seja para o campo energético à sua volta. Mas nem 20% da população mundial neste momento está acordada. Não nesse nível aqui que nós estamos falando. Acordado para tudo que envolve a sua vida. Acordado para as informações mais importantes, até mesmo para aquelas informações que passaram despercebidas em algum momento. Aquelas informações que nós nunca paramos para refletir, que é justamente o assunto, a abertura desse nosso encontro. A vida, estou vivendo ou sobrevivendo? Estou vivendo ou sobrevivendo? O que eu estou fazendo, né? Então, o caminho iniciático é este momento grandioso. Mas eu só vou viver as grandes vitórias desse caminho, as grandes experiências. Eu vou expandir, eu vou crescer em todos os níveis. Eu vou me tornar essa pessoa, esse ser humano seguro. Eu vou me tornar essa mulher que preencheu finalmente o vazio. Essa mulher que já saiu da dependência emocional, que não se envolve mais em relações difíceis. Eu vou me tornar uma mulher provida, protegida. Eu vou me ancorar no meu feminino. Nós ainda vamos falar aqui sobre o feminino e o masculino, de um jeito bem profundo. Mas eu vou passar a ser o feminino manifestado em ação. Ser a mulher geradora de vida. Vida em abundância e prosperidade. Toda a minha vida se alinha. Toda a nossa vida se alinha no caminho iniciático. Porque no caminho iniciático não existe mais o eu individual, né? O eu individualista. Não existe mais o eu fragmentado. Existe o eu completo, o ser humano e toda a sua complexidade. Então, a partir do momento em que eu giro a roda para uma questão da minha vida, dentro do caminho iniciático, todo o resto se movimenta. Então, eu paro. Eu paro de tentar curar relacionamento. Eu paro de tentar curar criança interior.
eu paro de tentar manifestar prosperidade e abundância, nós paramos com esses movimentos dentro do caminho iniciático, porque a gente compreende que o caminho é outro agora. Madalena nos traz este caminho. A frase que nós estamos repetindo aqui desde dezembro, o tempo da cura acabou. Acabou o tempo de tentar curar uma coisa aqui e outra ali. Cura neste momento é apagar foguinho. É apagar fogo. Curo e volto a repetir os padrões, né? Curo a criança interior, mas não aceitei ainda a minha trajetória de infância. Ainda não aceitei, ainda não consegui honrar a família que me recebeu. Então, faço divórcio energético para ex-companheiros, ex-relacionamentos. Cura, mas não saio da dependência emocional. Então, eu até esqueço aquela pessoa que passou, faço as pazes com ela, mas eu não saio da dependência emocional. Porque a dependência emocional tem um fundo muito profundo. Um fundo muito profundo, até rimou, né? Mas tem uma causa extremamente profunda e ancestral, que está na separação do feminino e do masculino. Então, esses são alguns dos motivos, tem outros, tem vários, pelos quais nós realmente paramos de fazer muita coisa e nos concentramos nas informações guardadas aqui dentro, nesse mar de informações que nós carregamos. E aqui, para mim, um dos maiores aprendizados desse caminho foi quando foi uma grande retirada de máscara. Foi um grande despertar para mim. Porque enquanto nós somos estudantes, ou enquanto nós estamos na consciência do estudante, a gente acredita que sabe de tudo. O estudante ele tem até uma certa arrogância, porque ele acredita que ele sabe tudo. Tudo. Ele acredita que ele é o dono da verdade. E que aquilo que ele fala é lei. Estudante. Inconsciente adormecido ainda, para muitas questões. Quando eu comecei a transição, né, de estudante para iniciada, e percebi, e quando comecei a buscar as verdades dentro de mim, a primeira coisa que eu entendi, e foi uma grande virada de chave para mim, foi que eu não sabia quase nada sobre mim. Cheguei naquele momento assim que eu entendi, poxa vida, tudo aquilo que eu julgava ser certo, tudo aquilo que eu acreditava sobre mim, sobre a minha vida, todas as opiniões que eu tinha, né? Tudo caiu por água abaixo. Recuperei memórias e informações que me fizeram ver o quanto eu andava de olhos fechados nessa época de estudante, mas me achando a dona da razão. Então é sobre isso. O caminho iniciático é um caminho de verdade. Que verdade? As suas. As suas verdades. E elas são muitas. Mestre Hilarion, do Quinto Raio Cósmico, nos ensina que, para cada momento da vida, uma verdade se faz necessária. Então, nós vamos encontrando várias verdades nesse caminho. Várias verdades, vários motivos, várias causas, raízes daquilo que a gente vive hoje. O presente é uma repetição do passado. O presente é uma repetição do passado. As nossas várias vidas nada mais são do que repetição uma da outra. Em cada vida, em cada experiência, a oportunidade de fazer diferente. Quanto mais repetições, mais camadas disso tudo é necessário desconstruir. Esse é o caminho da alma na sua evolução. E aí, amadas?
Estão no caminho iniciático? Quem despertou aqui? Fala para mim. Quem está desperta agora? Já se vê no caminho iniciático? Quem aí que está desperta? Que está chegando agora, né? Porque as meninas que estão aqui no nosso desenvolvimento, nos nossos sacerdócios, já estão compreendendo, né? Já compreenderam todo este processo. Mas quem está chegando aí agora? Você se vê no caminho iniciático, nessa profundidade? Você já é e já se tornou essa pessoa, essa mulher, né? Totalmente conectada ao seu coração? Já recuperou informações que são capazes de explicar a sua vida inteira? Já saiu da necessidade da cura? O que buscas curar, se tudo lhe pertence? Uma frase de Maria Madalena. A mestra nos pergunta: estamos tentando nos curar de quê? De que exatamente? Se eu perguntasse para vocês agora, estão buscando a cura para quê? O que exatamente estão tentando curar? Ah, a escassez. Ah, os relacionamentos tóxicos. Ah, a minha criança interior. Não, resposta errada. Porque os problemas que eu vivo são sintomas, não são problemas. Não é o problema. A escassez não é o problema. As relações tóxicas não são o problema. A ansiedade, a depressão não é o problema. A doença física não é o problema. É sintoma. A causa está muito mais profunda. Então, eu vou repetir a pergunta. O que estão buscando curar verdadeiramente? Porque se você não sabe o que você está tentando curar, você não vai encontrar absolutamente quase nada no meio do caminho. Sempre que você movimenta o seu campo com uma boa técnica, uma boa terapia, você estabiliza, sim, você volta para um nível de estabilidade razoável. Mas enquanto o padrão, enquanto a causa vibrar dentro de você, as repetições continuam acontecendo. Elas continuam acontecendo. Então, amadas, deu para compreender um pouquinho essa transição do estudante para o iniciado? E aí? Deu para compreender? Vou esperar vocês responderem para a gente ir para a terceira camada, a terceira fase. E aí? Deu para entender como esse caminho é profundo? Então, amadas, não adianta tentar seguir Madalena sem se permitir entrar nessa profundidade. Não adianta. Livros e mais livros sobre a vida de Madalena. É informação, até pode tapar o buraco da nossa curiosidade, mas não vai me transformar. Não vai me levar para esse lugar de equilíbrio e de paz. Não vai. Aquilo que eu preciso saber sobre Madalena está dentro de mim. Madalena está dentro, não fora. Então, é nesse momento em que eu estou pronta para entrar no caminho iniciático mais profundo. Nesse momento em que eu disse sim para a vida. Esse é o momento que Madalena chega. Esse é o momento que Madalena chega verdadeiramente. Aqui, vou contar para vocês uma história bem rápida, tá? Bem rapidinho, antes da gente ir para o nosso próximo tema. Quem chegou aqui primeiro no nosso desenvolvimento em 2021 não foi Maria Madalena. Também não foi a grande mãe Isis. Quem chegou primeiro aqui em 2021 foram os comandos estelares. Foram os arcturianos, pleiadianos, sirianos. Foi a Lemúria, os telosianos, né?
chegaram nos trazendo informações e tecnologias, chegaram nos trazendo treinamentos sobre plano mental, emocional, físico e espiritual, porque era necessário olhar para isso antes mesmo. Era necessário compreender como um portal iniciático, então. Era necessário compreender o funcionamento dos sistemas humanos. 2 anos depois só. 1 ano e meio, 2, é que a grande mãe Isis chegou, trazendo as experiências iniciáticas, né? Na alta magia e todo o seu desenvolvimento e os seus sacerdócios. Depois, Madalena. Então, Madalena aqui foi a última a se manifestar. E ela, quando chegou, então, mostrou o caminho das rosas e fez perceber que, na verdade, já estávamos trilhando esse caminho na profundidade, sem ter uma noção, né? Então, Madalena é como se abrisse os véus. Como se ela abrisse os véus e mostrasse, ó, desde 2021 é isso que está acontecendo aqui. É esse caminho que está sendo trilhado, mas era necessário só ver o caminho depois, para poder viver a experiência na profundidade, né? Agora minha voz já começa a falhar um pouquinho, amadas. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final, né? Então vamos lá? Vamos seguindo? Compreendemos o que é a fase do estudante, a fase do iniciado. Vamos para um próximo momento, que é o que as mulheres de vermelho esperam, que é o que as mulheres de vermelho estão aqui para resgatar. A fase do mestre. A fase da sacerdotisa. Então, ó, a mulher comum é aquela mulher que está lá no padrão do estudante. Essa é uma mulher comum. Ela não vive o sagrado feminino, ela não vive. Ela pode até buscar esses movimentos, mas viver na integridade ainda não. Ainda não, né? Porque a vida precisa se tornar primeiro sagrada, para que possamos considerar que estamos dentro deste movimento do sagrado feminino. Então, a mulher comum está lá, vivendo a vida dentro dos seus padrões. A sacerdotisa precisa passar por essa trajetória, né? A sacerdotisa precisa viver o caminho iniciático profundo, para que ela, então, retorne a ser aquilo que sempre foi. O mestre. Quem é o mestre? O mestre é aquele que tem total consciência sobre si. O mestre é aquele que achou o coração, sim, profundamente, e encontrou, alcançou a consciência superior. O mestre é guiado pelo seu eu superior. A sacerdotisa é guiada pela sua essência. A sacerdotisa tem uma vida inteira guiada pela sua essência de alma. Ela é como se fosse no passado. Ela é neste agora. Ela se torna neste agora alguém, como se fosse lá no passado. Olha o meu cabelo. Todo bagunçado, gurias. Eu não consigo me achar aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu não consigo me achar aqui me olhando no vídeo. Então, vamos deixar assim. Ó. Assim. Vamos lá, continuando. A sacerdotisa é a mulher que vive no momento presente, neste agora, neste plano, praticamente como que ela era antes, lá nos grandes templos da Grande Mãe, lá nos grandes templos de Lemúria e Atlântida. Como que ela sabe disso? Porque ela recuperou as suas memórias, porque ela sabe o que ela fazia lá. Ela reconheceu a sua história, ela foi daqui até o passado, numa grande jornada de reconhecimento.
Ela sabe exatamente o que ela está fazendo aqui. Ela sabe o que ela veio fazer. Ela sabe completamente, totalmente, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Ela sabe tudo o que acontece à sua volta, nem um espirro a sacerdotisa dá, sem que ela saiba por que está acontecendo. A sacerdotisa, o mestre, é a mulher, o ser humano, que recupera todas as suas habilidades de alma. Habilidades espirituais e psíquicas é um ser humano altamente desenvolvido. Um ser humano com visão espiritual. Um ser humano com abertura espiritual. A mulher mágica, né? A mulher que recuperou todo o seu poder. E o poder da ancestralidade, aquela que carrega no ventre todas as suas forças e manifesta no agora. A sacerdotisa é a mulher que faz o que tem que ser feito. A sacerdotisa vive no momento presente totalmente. Ela se desvencilhou de mais de 90% dos seus padrões. E digo 90%, porque 100% não é possível estando neste plano. Estando neste plano, não é possível romper todos os padrões do plano mental, todos os fios energéticos que nos ligam à grade planetária. Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas ela rompeu com mais de 90% dos padrões ancestrais, dos padrões herdados, dos padrões de condicionamentos do coletivo. Ela não vive mais os processos de cura. Não há mais nada nesta mulher que precise ser curado. Ela não só entendeu isso, como vive isso. Então, o caminho iniciático tem o objetivo de te levar para este lugar. O caminho iniciático tem o objetivo de transformar a mulher comum na sacerdotisa. Nessa mulher totalmente consciente de si. Nessa mulher que pode contar com detalhes a sua história. Não só dessa vida, né? Mas toda a sua jornada. Nessa mulher que pode dizer com muita clareza o que tem debaixo dos movimentos que ela faz. Aonde o seu servir está ancorado, em que bases de ancoramento está o seu servir, qual é o propósito real do seu servir. Aqui nós temos muitos movimentos. Iniciação, grupos de estudos, sacerdócios, imersões, várias portas, mas uma única base. Um objetivo primordial. Uma missão e um propósito primordial. Quem sabe? O objetivo e o propósito primordial deste portal são as mulheres que estão lá no nosso sacerdócio. Mas aqui, eu, Nani, hoje, nessa live com vocês, falando sobre tudo isso, tenho consciência plena do que estou movimentando aqui, do que estou despertando na energia de vocês em cada palavra, em cada código que chega. Tenho esta consciência do que está sendo movimentado lá no profundo. E para quem essa mensagem deve chegar? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aqui já falei, nós falamos com as mulheres de vermelho. Nós falamos com as antigas sacerdotisas da Grande Mãe, as antigas sacerdotisas de Maria Madalena, as mulheres com memórias cósmicas,
prontas para serem resgatadas nesse momento. Com as mulheres espirituais que sabem que vieram aqui para fazer algo importante, que sabem que estão aqui por algum motivo muito maior e ainda não encontraram as respostas. As mulheres que estão cansadas dos padrões, né? Essas mulheres nos entendem facilmente. É incrível. É incrível porque elas chegam aqui, muitas vezes sem nem compreender o que é o caminho iniciático, mas elas entram e elas se identificam de uma forma tão profunda que pronto, tudo passa a ser entendido. Então aqui conhecemos e reconhecemos até mesmo o público do nosso momento. As pessoas que devem e precisam receber a nossa energia. Mas então eu pergunto para você, que é terapeuta e condutora de círculos de mulheres, para quem você fala? Qual é o principal propósito do seu movimento? Isso é extremamente importante, sabe por quê? Porque quando a gente sabe essas informações, a gente para de perder tempo com tanta coisa. Quando eu sei para quem eu estou falando, eu paro de tentar convencer as outras pessoas. Eu paro de me cansar e me estressar para tentar convencer quem quer que seja, porque eu sei que vai me ouvir, que vai receber a minha energia, aquela pessoa que está sintonizada com esse movimento, mas não somente aqui com uma iniciação ao sagrado feminino, não quem se identifica somente com as informações trocadas aqui, mas quem sintoniza com o propósito principal deste portal. Então a vida fica mais leve assim. Paramos de tentar agradar. Paramos até de tentar vender coisas. Não, porque quem se sintoniza já sabe o que precisa fazer, já sabe qual é o próximo passo. Então tudo flui mais naturalmente, né? As pessoas pedem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero me aprofundar. Por quê? Porque sentiram aqui profundamente, porque se identificaram. Isso é importante. Assim, neste momento, a gente passa, então, a não sentir mais aquele vazio. Aquele vazio vai totalmente embora. Não existe mais nada. Nada de vazio. A vida se torna uma mágica diária, né? Conectada ao propósito totalmente, sendo guiada. Imaginem vocês o quanto a vida poderia mudar e ser incrível e maravilhosa. Se vocês pudessem não pensar em mais nada, essa pergunta de vez em quando vem nos nossos grupos, mas eu vou abrir aqui para vocês, né? Só para uma imaginação. Noite de magia, então vamos acreditar na magia. Imaginem como seria a sua vida se você não precisasse se preocupar com mais nada. Como seria? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Escrevam aqui para mim. Como seria a vida de vocês neste momento, se tudo aquilo que você se preocupa hoje pudesse ser solto? Como seria? Como você se sentiria? Maravilhosa. Divina. Incrível. Uau, palavras da deusa, né? Palavras de deusa. Muito bem, plena. É isso, gurias. É isso, vocês entenderam. E parece uma utopia, parece um sonho. O caminho iniciático nos leva ao caminho da provisão. Muitas de vocês precisam se prover, não é? Ou acreditam que se provém. Isso é um outro assunto. Mas muitas de vocês são, muitas vezes, as chefes financeiras da sua casa, não é? Sim, é.
Provisão, essa é a palavra, Andréia. É isso aí. E se eu pudesse ser provida de tudo aquilo que eu preciso? E quando eu digo tudo, eu estou falando tudo mesmo, eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Não é uma coisinha aqui e outra ali, é tudo. Provida financeiramente, provida de trabalho, provida de clientes, ou então aqui no nosso caso, iniciadas, né? Provida de proteção, provida de saúde. E aí? Parece um sonho, né, gurias? É. Alguns anos, para mim, essa realidade era muito distante, nunca. Imagina. Vivi 33 anos na dependência emocional. Fui dependente emocional por 33 anos. Só descobri isso no caminho iniciático. As relações eram um problema. A vida financeira um caos total. Lá e cá, lá e cá, lá e cá. A vida difícil, pesada. Então, sim, jamais naquele momento ia passar pela minha cabeça que algo tão gigante pudesse acontecer. E aqui eu digo para vocês hoje, com toda sinceridade, e digo de forma muito feliz, que sou provida em todas as áreas. Às vezes eu nem sei como as coisas chegam para mim. Eu olho, às vezes, ali, a conta bancária ou qualquer coisa, eu fico surpresa. Porque aqui os meus movimentos são muito poucos. Faço muito pouco. Essa história de marketing digital, essa coisa, sabe? Não funciona aqui. Faço um ou outro anúncio, bem pouquinho. Nada demais, nada que me estresse, às vezes até esqueço. Porque eu não me dou bem com essa coisa da internet assim, né? Eu gosto de falar, gosto de me expressar, mas não me dou bem com os botõezinhos. Não é para mim, não é minha área. Mas sempre aqui desde o início chegaram as pessoas que precisavam chegar. E aqui para nós tem um lema ainda, né? A quantidade de pessoas não é importante. Não é importante. Porque um grupo de mulheres, de 10 mulheres, comprometidas com a sua evolução, com o seu caminho iniciático, com o seu sacerdócio, 10 mulheres comprometidas com aquilo que elas vieram buscar nesta vida, fazem muito mais do que 100 mulheres dispersas, do que 100 mulheres tentando ou fazendo de conta. Então, aqui, neste movimento, a quantidade nunca foi importante, né? Então, o treinamento para desapegar foi muito grande. Desapego total no caminho iniciático, para que a gente possa viver as coisas como elas devem ser. Ser como deve ser, né? Então, muito bem, amadas. E hoje foi bastante, né? Muita informação. Depois vocês deixam comentários, ou amanhã, sábado, nós vamos abrir lá o grupo para um compartilhar, e vocês podem trazer as suas impressões, né? Dúvidas sobre tudo isso que nós falamos. Então, vamos à ativação da Kundalini? Vamos a uma prática rápida? Já está na nossa hora, né? Já está na nossa hora. Estão prontas aí? 5 minutinhos para uma ativação da energia Kundalini. Com a frequência das rosas. Sim? Então, deixa eu tentar fazer uma coisa nova aqui, tá? Vou pedir para vocês, nesse momento, fechar os olhos. Para se conectar com essa egrégora.
Fechem os olhos. Vão respirando profundo. Vou só pedir para que vocês me confirmem no chat se conseguem escutar essa música que eu vou tentar compartilhar aqui pelo YouTube mesmo, tá? Vejam se vocês com esse áudio. Ouvir o áudio e ouvir a minha voz. Tá dando para compartilhar, que legal. Sabia, gente, fazer isso no YouTube. Tava aqui quebrando a cabeça com o Zoom. Oba! Estão ouvindo a música e também a minha voz, sem que eu precise falar mais alto? Dá para ouvir perfeito? Tá bom, porque assim eu não preciso aumentar a minha voz, né? Meu tom. Perfeito, que bom, que bom. Então, olha só, problema resolvido, né? Probleminha que nós tivemos lá no início da aula, resolvido. Aqui agora, no final. Então, fechem os olhos. Vamos respirar profundamente pelo nariz. Puxa a respiração pelo nariz e solta pelo nariz. Vamos lá? Sente-se estado de recebimento. Sentada, coluna ereta. Soltando os ombros. Vai respirando enquanto solta as preocupações. Uma mão no útero, outra no coração. Respira mais um pouco. E agora, você vai se projetar para fora de você. Você vai se ver na sua tela mental, dançando, movimentando o seu corpo. Uma dança ancestral muito individual, muito sua. Na frequência dessa música. Vai soltando, vai dançando. Enquanto você dança, uma espiral circunda todo o seu quadril. Uma espiral de energia, sentido horário. Que começa lentamente. Envolve os seus pés, suas pernas, seu quadril. Respira e dança. A noite, pelo chakra básico, então, um movimento de pulsar, de baixo para cima, como uma energia, pequenas ondas energéticas. Vibrando no seu ventre. Uma sensação de alívio. Respira profundo. A rosa negra se apresenta e abraça toda essa região. E você pode ver esse movimento lá na dança. Duas batidinhas do lado esquerdo
2 batidinhas do lado direito, liberando tensão, sentimentos acumulados, medos. A energia vai se dissolvendo e você vai respirando e vai dançando. Deixa a luz negra trabalhar. Enquanto isso, aquela energia vibrante sobe mais um pouco para base. Penetra o seu chakra sexual, vai subindo, plexo solar, e ao passo que essa energia sobe, a sua cor muda, você já não vê mais as pétalas da rosa negra, mas as pétalas da rosa vermelha. Rosa vermelha, com códigos dourados, sobem até o seu cardíaco. Você pode sentir nesse momento o calor, a sua pressão aumentando, a sua respiração aumentando. Está tudo bem. Continua respirando e dançando. Deixe a energia do amor te envolver por completo nesse momento. Você se abraça profundamente. Se abrace. Abraça seu corpo físico. Enquanto a energia do amor continua te envolvendo. Respira profundo agora. Soltar uma tensão. Veja a clavícula. Quem está sentindo essa região agora? Puxa o ar pelo nariz e solta. Soltando esse peso, esse nó. Enquanto o seu cardíaco se movimenta e expandindo a energia do amor. Ombros, solta. Respira para soltar. Nuca, solta. Dores nas árvores, solta. Enquanto a rosa vermelha continua o seu processo. Vamos subindo. A energia vibrante agora passa pela região do sutil e recebe 2 batidinhas suaves. Continua subindo até o seu laringe. 2 batidinhas do lado esquerdo da sua garganta. 2 batidinhas do lado direito da sua garganta. E sobe. Preenche toda a região do seu sistema de comunicação. Sua boca, nariz, ouvidos, olhos,
terceiro olho, chakra frontal, chakra coronário. Essa energia se expande em luz brilhante e cristalina. Sobe. Sobe um pouco mais. Se sinta elevando, flutuando, subindo, lá de cima. Uma cortina de luz brilhante, clara, cristalina desce, preenchendo todos os seus corpos. E você se vê neste momento no plano astral, deitada sob uma maca. Algumas de vocês têm cuidados espirituais específicos dessa noite. Receba se sentir confortável. Aqui temos conexão com uma equipe espiritual de quarta dimensão, hospital espiritual de quarta dimensão. Então, algumas de vocês podem se ver nessa maca. Deixa a necessidade de um cuidado mais profundo. Recebam se sentir confortável. Recebendo frequência dos corpos. Vai respirando. Vai retornando. Vai abrindo os seus olhos. Voltando para o aqui e para o agora. Todas bem? Essa foi uma ativação um pouquinho mais longa do que a gente fez na primeira aula. Um pouco mais profunda, porque essa egrégora entende que estamos prontas. E quanto mais vamos avançando no conhecimento, mais também vamos abrindo espaço para o recebimento de frequências. Então, amadas, a frequência sempre fica trabalhando no nosso campo por 3 dias. Então, hoje, sábado e domingo, de uma forma muito amorosa, vocês irão sentir essa movimentação. Então, recebam, né? Vão observando, nenhum sintoma muito profundo deve acontecer, porque vocês estão aqui num processo mais aberto, né? Não estão dentro dos nossos movimentos mais profundos, mas observem, tá? Cólicas, né? Menstruação fora de época, tá? Um pouquinho de dor de cabeça, né? Tinha muita gente aí com dor nas costas. Muita gente com dor nas costas. Um peso gigante. Nossa, muito peso. Então, aproveitem para quem se viu na maca. Lá, então, né? Recebendo um alívio aí de toda essa energia. Confiem na espiritualidade. Confiem na magia. Só vive a magia quem acredita nela. E depois tragam aí, né? O compartilhamento. Então, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos, a presença de todas vocês. Amanhã teremos um momento de abertura do grupo, na parte da tarde, onde vocês vão poder trazer algumas reflexões, perguntas, que talvez não foi possível, né? Trazer agora, ou rever o conteúdo, enfim. Então, beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão pela companhia. E na próxima semana, nosso assunto é importantíssimo. Maria Madalena tem a missão de guiar a humanidade pelos próximos 1000 anos. Então, nós vamos saber na próxima aula o que isso significa. O que isso significa? Por que 1000 anos? Por que Madalena?
e o que isso significa nessa nossa jornada de evolução. Então, a próxima aula da semana que vem vai ser também aí muito interessante, tá? Então, gratidão pela presença de vocês e até a próxima sexta-feira, amadas. Um beijo. Bom descanso, bom final de semana. Uhum.